7h03, 7h03, deputados federais do Paraná divergem sobre o projeto que prevê anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Texto que trata do tema está na Câmara Federal, já tem relator escolhido, deputado Rodrigo Valadão, do União Brasil de Sergipe. O projeto de lei pretende anistiar parte dos crimes pelos quais aquelas pessoas presas, envolvidas nos atos de 8 de janeiro, estão respondendo. Entre esses crimes estão associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Neste caso, os acusados manteriam as penas pelos crimes de dano qualificado e também, por deteriorar o patrimônio tombado. São penas aí de detenção e não de prisão. A proposta ainda precisa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça antes de passar pelo plenário, e a produção do Jornal da Manhã Paraná, ouvinte, entrou em contato com os 30 deputados federais que representam aqui o nosso estado para saber qual é a posição que eles têm a respeito deste tema. Entre os políticos procurados, 13 responderam. A gente vai conferir o que disse cada um deles, começando pelo deputado Tião Medeiros, do Progressistas, que ressaltou que é sim a favor da anistia. Em relação à anistia de 8 de janeiro, é óbvio que eu sou a favor, anistia geral, ampla e restrita, por motivos óbvios. O judiciário se excede e comete graves equívocos e ilegalidades ao condenar pessoas no atacado, sem individualização de conduta, com penas totalmente desproporcionais, e mais do que isso, não é o judiciário, é o Supremo que os condena, atraindo uma prerrogativa de foro que não existe. Eles deveriam ter sido julgados e condenados em primeira instância, depois em segunda instância, e aí, por fim, aos tribunais superiores, chegando seus processos. Isso não aconteceu. Então, há uma supressão de instância equivocada, então há uma ilegalidade, várias ilegalidades aí, cometidas especialmente pelo senhor Alexandre de Moraes, em que argumenta que há uma tentativa de golpe, que nós sabemos que não há, e por essa razão afronta a democracia. Ele força uma narrativa, coloca todo mundo nessa condenação absurda, inaceitável, e por essa razão tem que haver uma anistia ampla, geral e restrita, Já o deputado Tadeu Venere, do PT, pensa diferente, tem uma posição contrária ao texto que está tramitando na Câmara. Proposta de anistia aos atos do dia 8 de janeiro, não há o menor sentido em você anistiar, primeiro porque as pessoas que vieram aqui, eu já falei várias vezes, não vieram para rezar o terço, não vieram para a novena do Perpétuo Socorro, vieram aqui para quebrar, vieram aqui porque estavam durante mais de 30 dias nos quartéis, estavam seguramente acompanhados, inclusive de forças de segurança pública, seja do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, Polícia, e vieram aqui justamente para promover condições para que houvesse um golpe de Estado no dia seguinte, ao 8 de janeiro. Isso é extremamente grave. Falar em anistia aos presos, hoje nós temos pouco mais de 50 pessoas que ainda estão detidas. E eu lembro que muitas pessoas que ainda estão detidas, foi ofertado a elas fazer um termo de ajuste aqui com o Judiciário, com o STF, fazendo o curso sobre democracia. As coisas elas recusaram. Elas preferem continuar presas. Então não há por que se falar em anistia. Bom, o deputado Luiz Nishimori, do PSD, afirmou que é a favor da anistia porque tem muitas pessoas que estão presas de forma equivocada. Segundo ele, é necessário ainda rever as penas, porque, por exemplo, uma condenação de 17 anos seria muito pesada. Já o deputado Stefanes Júnior também concorda com essa visão. A gente vai acompanhar agora o que ele disse. A anistia é um projeto de lei muito importante que o Hugo Mota deve pautar logo após o Carnaval. Tem todo o meu apoio. São pessoas, em sua grande maioria, que foram se manifestar pacificamente e que agora estão condenadas a 18, 20 anos de cadeia absurdamente. Nem deveriam ser julgadas pelo Supremo, pois não tem foro privilegiado. É como aquela cabeleireira Débora, mãe de 2 crianças pequenas, que escreveu "Perdeu o mané com um batom na estátua", que no dia seguinte foi apagado. Nem assassinos são condenados a 18 anos de cadeia. Uma vergonha. Eu espero que a anistia seja aprovada. Para Carol D'Artora, deputada do PT, o texto não pode ser aprovado pelos deputados.
Os atos do 8 de janeiro não foram simples protestos, mas uma tentativa de golpe contra a democracia brasileira. Quem financiou, articulou e executou esses ataques queria reverter o resultado legítimo das eleições e instaurar um regime autoritário. A anistia aos envolvidos abriria um precedente perigoso, incentivando novas investidas golpistas no futuro. O Brasil já errou ao anistiar torturadores da ditadura, permitindo que saíssem impunes e fossem até homenageados. Não podemos repetir esse erro. Quem atenta contra o Estado Democrático de Direito deve ser punido com o rigor da lei, sem privilégios e sem que se passe pano para golpista. Felipe Barros e Vermelho, 2 deputados do PL, reforçaram que são a favor da anistia, assim como Diego Garcia, do Republicanos. Já Liel Machado, do PV, não concorda com esse posicionamento e é contra. Um retrocesso, pois elas visam atender interesses mais privados, particulares, do que interesse da população. O que aconteceu no dia 8 de janeiro não tem a ver com ideologia partidária, tem a ver com baderna, com bagunça, e com uma situação que colocou em risco as instituições. A democracia é de todas as vertentes políticas e deve ser defendida por todos. Colocar uma anistia para quem quebrou, para quem fez baderna e para quem tinha o intuito de desrespeitar as instituições e a democracia no Brasil é um equívoco. Deputado Nelson Padovani, do União Brasil, defendeu a aprovação da anistia. A gente vai conferir o que ele disse agora. A lei da anistia para os envolvidos no dia 8/1, sou totalmente a favor da anistia. Eu acho que erraram as pessoas que quebraram, que tiveram mais a fundo, têm que responder, mas por vandalismo. Não houve uma tentativa de golpe de Estado. Houve pessoas revoltadas com uma posição do que nós estamos vendo hoje mesmo, que é um desgoverno, um governo sem uma iniciativa para o Brasil prosperar, para o Brasil crescer, muitos atos aí de mau uso do dinheiro público, e as pessoas estavam revoltadas. Então eu acho que tem que parametrizar as penas, quem fez pouca coisa, pouca pena, quem fez mais, maior, mas esse caso de 17 anos para a senhora do WhatsApp é injusto, nós não podemos concordar com isso. O deputado Zeca Dirceu, do PT, é contra a proposta, que é apoiada pela oposição ao governo Lula na Câmara, e ressaltou que o assunto não é de interesse da população. Eu não sou apenas contra a anistia dos criminosos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eu sou contra a gente já sequer discutir isso, porque a prioridade do Brasil é outra, a prioridade de cada brasileiro e brasileira é outra. Nós temos que tratar e tomar medidas para acabar com essa taxa de juros criminosa, por exemplo, praticada pelo Banco Central. A prioridade do brasileiro e da brasileira é uma luta que tem que ser travada também no Congresso para diminuir a inflação dos alimentos, produzir mais comida, arroz, feijão, batata, mandioca, fruta, verduras, aquilo que tem que chegar a preço justo na mesa do trabalhador e da trabalhadora. Então são temas impertinentes que não tem nada a ver com esse momento que vive o país. Bom, por fim, o deputado Marco Brasil, do Progressistas, destacou que é a favor do projeto que trata da anistia. Eu sou favorável à anistia de 8 de janeiro, porque na prática a gente tem hoje presos políticos no Brasil que devem ter o direito devido do processo legal e a ampla defesa, sem perseguições ou punições desproporcionais. E os atos do 8 de janeiro não estão amplamente esclarecidos para que seja aplicada uma punição tão severa numa parte que está sendo, ao meu ver, um julgamento político. Portanto, sou favorável à anistia e à dosimetria para eventuais penas. O deputado Toninho Vantir, do Progressistas, informou que não vai se manifestar sobre o tema. E os demais parlamentares que representam o Paraná não retornaram à produção aqui da Jovem Pan, do Jornal da Manhã. Além dos deputados, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, também se posicionou sobre o assunto durante uma entrevista ao programa RIC Notícias Opinião aqui da Jovem Pan News. Vamos conferir o que ele disse. Em relação ao 8 de janeiro, eu tenho uma posição primeiro muito clara. Aqueles manifestantes
do 8 de janeiro, que invadiram os prédios, que destruíram patrimônio, aquilo não está certo. E tinha que ter uma punição. Mas tem que ser uma punição proporcional à responsabilidade. Você não pode pegar lá uma pessoa como a dona Fátima de Tubarão, uma senhora já de idade, e tascar nela 17 anos de prisão, com prisão preventiva, inclusive, por conta daqueles fatos. São pessoas que se exaltaram, fizeram algo errado, mas não pode ter um apenamento desproporcional. E tem muita gente defendendo essas sanções excessivas, não por causa da dona Fátima, não por causa da Débora do Batom, mas sim pensando na questão política. Ah, porque não puniram lá em 64, quem deu o golpe, agora vamos punir com rigor esses. Ou, né, pensando em 2026 na questão política. Eu digo que essas pessoas merecem justiça por elas mesmas. Então pode ter sanção, sim, mas proporcional. Como não está tendo, eu tenho a posição de defender a anistia para aqueles manifestantes, para aqueles episódios. A principal disputa política do Brasil hoje, ela pode ser sintetizada em torno dessa questão, né? Em torno de uma pergunta apenas, com ou sem anistia? Você vai encontrar ali visões diferentes. Claramente, a direita defende ali uma responsabilização mais branda, porque entende, né, que os atos não foram conectados com uma tentativa de golpe, né? A justificativa do tal do golpe do prédio vazio, né, da tia do batom ali na estátua. Já a esquerda traz a tese de que sem anistia, né? Não é possível que a gente traga ali, do ponto de vista da esquerda, uma passação de pano para o que aconteceu. E a justiça vem trazendo a leitura de uma responsabilização mais dura, penas bastante pesadas, impressionantes em cima do caso. Eu imagino que não será possível, por muito mais tempo, esses deputados que não responderam ou que disseram que não vão se posicionar, seguirem em cima do muro, sem existir uma contrapartida, uma cobrança da população sobre o posicionamento, né? O 8 de janeiro hoje, ele exerce na sociedade basicamente o papel que a Lava Jato teve, onde todo mundo tinha uma visão sobre isso e era cobrada uma opinião a respeito, né, da lisura dos atos da Lava Jato ou não. A dúvida, Carlos Kobach, é quando é que vão pautar e qual será a leitura. Aqui na nossa bancada, o deputado Felipe Barros, por exemplo, diz que a direita, se não tem todos os votos, está muito próximo de garantir ali a maioria e está só esperando esse timing para conseguir colocar a pauta em discussão. Mas o presidente da Câmara fez acordos com a esquerda e com a direita. E por enquanto vinha ali meio que sabonetando no tema, depois falou, se arrependeu. Então, essa é a dúvida, né? Apesar dos posicionamentos, quando é que ela será de fato avaliada, passada ali pelo crivo dos parlamentares em Brasília? Olha, Rafaela, o desenho está muito bem claro e posto, né? A esquerda defende, não quer o projeto da anistia, enquanto a direita vai em defesa de pelo menos votar esse projeto para tentar anistiar aí os presos de 8 de janeiro, não só os presos, mas aí tem toda a consequência referente aí, inclusive, né, recai também nessa denúncia de Jair Bolsonaro envolvendo essa suposta trama golpista aí do dia 8 de janeiro. Então, tá muito desenhado isso, né? Agora, vai ser um primeiro teste para Gleisi Hoffmann, né, deputada federal do Paraná, que vai assumir oficialmente na próxima segunda-feira o Ministério ali das Relações Institucionais, que faz toda essa articulação política entre o Palácio da Alvorada e o Congresso Nacional. Vai ser um grande teste para ela, porque vocês ouviram aí os nossos representantes aqui do Paraná, alguns deles, com posições muito claras. Então, como que vai agora se desenhar essa questão dessa pauta da anistia no Congresso Nacional? A Rafa bem lembrou aqui, a gente tem um presidente recém-eleito, o Hugo Mota, que conversou tanto com a direita quanto a esquerda. Não tenho dúvidas que esse assunto do projeto da anistia foi um dos temas tratados ali na mesa para consolidar essa candidatura do Hugo Mota. Agora, resta saber para quem que ele vai entregar. Para a esquerda, ou seja, vai segurar isso na pauta ou vai entregar para a direita pautando esse projeto da anistia? Então, a gente sabe que nos bastidores esse projeto tem um destinatário, com nome e sobrenome, que se chama Jair Bolsonaro. A gente também tem a plena consciência de que, embora o projeto não cite o nome de Jair Bolsonaro,
é para ele, porque fala dessa questão de anistiar quem foi condenado por manifestações aí contra o sistema eleitoral em 2022, né? Prevê essa anistia aos condenados por crimes cometidos aí em conexão com os atos de 8 de janeiro, e aí essa palavra em conexão te abre precedentes, te abre um cenário maior, né? Basta ter relação, uma conexão com esse 8 de janeiro, e a gente sabe que esse projeto da anistia é um dos 3 caminhos aí que Bolsonaro e seus aliados buscam para tentar a elegibilidade em 2026. Então a gente tem esse projeto da anistia, a gente tem uma rota mais curta, que é o próprio caminho judicial, né? O Jair Bolsonaro foi condenado pelo TSE, teve a decretação assim, da sua inelegibilidade por 8 anos, mas ainda cabe um recurso para o Supremo Tribunal Federal. É muito difícil que isso seja aceito? Mas ainda é um caminho, o caminho mais curto seria o Supremo rever essa condenação do TSE. E o terceiro projeto da direita, em especial de Jair Bolsonaro, para conseguir se candidatar em 2026, é aquele outro projeto que prevê mudanças ali na lei da ficha limpa para diminuir o número do tempo de inelegibilidade. Então são os 3 caminhos que Jair Bolsonaro tenta percorrer em busca da candidatura em 2026. Repito o que comecei dizendo aqui. É o primeiro grande teste para Gleisi Hoffmann articular isso no Congresso Nacional, já que estão muito bem desenhados os posicionamentos. A direita quer, a esquerda não quer. Agora, a Gleisi vai ter que entrar em campo, conversar com o presidente Hugo Mota, conversar com os líderes para tentar segurar esse projeto, mas do outro lado vai ter um enfrentamento muito grande da direita, principalmente do PL de Jair Bolsonaro, que vai querer sim votar esse projeto. Agora, às 7h20, 7h20, o PT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a lei que alterou a emissão de licenciamento ambiental no Paraná.